Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim com mais um Maquia e Fala, onde eu apareço aqui de cara limpa, sem maquiagem, com olheiras aparecendo, bem naturalzinha, porque somos assim quase todos os dias, onde eu converso um pouquinho com vocês sobre coisas que têm acontecido ultimamente, algumas polêmicas, alguns perrengues que eu tenho passado, fim de faculdade, mudança, enfim. Minha cabeça tá uma zona, mas eu vou aproveitar esse momento pra gente conversar um pouquinho. Sinta-se à vontade pra se arrumar comigo, eu vou adorar ter sua companhia por aqui. Roda a vinheta. Eu sempre quis falar isso. Bom, aconteceram muitas coisas nas últimas semanas, né? Deixa eu já ir me arrumando, senão eu começo a falar e só falo e não me arrumo. Vou passar meu tônico de sempre, já tô até quase acabando, que é esse aqui da Skin Celticals, eu gosto bastante dele. E eu costumo usar com ecopads, né? Eu já não tenho mais usado tanto algodão, coisas que geram muito lixo. Esse aqui é só usar, lavar e depois reaproveitar. Gente, aconteceram muitas coisas nas últimas semanas, assim, a minha vida tá um caos, tá de cabeça pra baixo, assim. Eu nem sei por onde começar a falar, pra falar a verdade, mas a gente viveu umas semanas de um calor muito intenso aqui em Rio Preto. Hoje é o primeiro dia, tipo, que as temperaturas abaixaram, assim. Eu tô até gravando com o ventilador ligado, porque ainda tá calor, tô com a janela aberta. Hoje tá fazendo 33 graus agora são 3 horas da tarde, e por incrível que pareça, tá fresco. A gente tá considerando um clima bem ameno, porque a gente viveu 2 semanas com temperaturas acima de 40 graus, e tava assim, gente, juro por Deus, inóspito, sabe? A gente não tava conseguindo ficar na sala. A sala da minha casa tava parecendo uma sauna. E é impressionante como o clima influencia no nosso dia a dia, né? Tipo, na nossa vida, assim. Porque a gente teve que mudar todo o funcionamento aqui de casa por causa do calor, assim. Então eu tive que trazer meu cantinho de estudos aqui pro quarto. Inclusive, tô gravando aqui no meu quarto, né? Não é um lugar onde vocês estão acostumados a ver. Tô aqui na minha cama porque meu cantinho de estudos veio aqui pro quarto. Eu acabei saindo lá da sala, que era onde eu tava gravando os outros vídeos também, porque eu precisava estudar com ar-condicionado e só tem ar-condicionado aqui no quarto, então acabei trazendo tudo pra cá, mas assim, tá uma zona. Eu nem vou mostrar pra vocês o restante do quarto, porque tá uma zona. Durante uns dias a gente foi vivendo no meio dessa zona, e assim, eu tenho muita dificuldade de lidar com bagunça, assim, tipo, eu não gosto de bagunça, eu não gosto das coisas desorganizadas, eu gosto das coisas arrumadas, então foi muito difícil sobreviver esses dias. Eu vou passar agora esse hidratante aqui, hidratante firmador da Salve. Eu andei comprando uns produtinhos da Salve pra experimentar, então eu comprei a vitamina C deles e esse hidratante firmador agora. Esse aqui eu tenho passado mais à noite, antes de dormir, depois do banho. Agora eu vou usar esse hidratante firmador, assim. Eu gostei dele, ele tem, tipo, uma textura de gel, assim, ó. Ele é bem gelzinho, tá vendo? E a hora que você passa, ele deixa bem sequinha a pele e realmente você sente, assim, tipo uma tensão, sabe? Como se desse uma repuxadinha, mas bem discreto, assim. Eu gostei. E aí, gente, nesse caos, nessa muvuca, eu não consegui estudar. Juro, eu fiquei acho que uns 10 dias sem conseguir, tipo, pegar nas minhas coisas pra estudar. E isso é outra coisa que mexe muito comigo, assim, mexe muito com a minha autoestima, sabe? Então, não sei como que é pra vocês lidar com isso, assim, mas pra mim é muito difícil quando eu vejo que eu não tô estudando, que eu não tô aproveitando o tempo. Tem uma cobrança muito grande em cima disso, minha mesma, sabe? Tipo, uma cobrança minha pra mim mesma, e não é ninguém que tem me cobrado nem nada, sou eu mesma, e isso me faz muito mal, assim. E aí eu meio que entrei num funcionamento, tipo, não produtivo. Quanto menos você faz, pior você fica, sabe? Entra numa bola de neve, assim, e nossa, é muito difícil de sair. E eu só comecei a melhorar mesmo essa semana porque eu fui fazendo, assim, aproximações sucessivas, sabe? Então, um dia eu sentei na minha mesa de estudos, no calor que tava, com o ar-condicionado ligado, e aí sentei e fiquei só lendo alguma coisa bem leve. Aí no dia seguinte eu sentei de novo e fui assistir aula. Aí no outro dia eu sentei, assisti aula e fiz exercícios. Enfim, fui por aproximação sucessiva, sabe? Tem uma técnica, assim, da psicologia comportamental que é justamente essa, né? Você ir fazendo aproximações sucessivas até você conseguir dessensibilizar algum estímulo que seja ruim pra você. No meu caso tava sendo o estudo, por incrível que pareça. Por mais que eu goste de estudar e seja uma coisa que me faz bem, eu não tava tendo, tipo, disposição pra estudar por conta do calor.
dor, por conta do cansaço. Eu passei em 2 estágios recentemente, que foram estágios muito puxados também. Eu vou passar agora o corretivo da Bruna Tavares. Ele já tá quase acabando, eu vou usar pra ver se acaba logo com ele. Enfim, foi muito difícil de lidar. Eu tô compartilhando essas coisas com vocês também pra vocês verem que, assim, que eu sou uma pessoa, tipo, 100% normal, sabe? Eu não sou diferente da maioria das pessoas e tem muita gente que me escreve e fala: nossa, eu queria ser como você, queria estudar como você e ser produtiva e dar conta, tipo, do tanto de coisa que você dá conta. Mas, gente, não é 100% do tempo assim, sabe? Na verdade, é uma montanha russa, assim. Tem dias que a gente tá bem e a gente produz pra caramba, tem dias que a gente tá mal e não produz quase nada, então não é uma constante, sabe? Tipo, as coisas mudam muito com o passar do tempo e são muitos fatores que estão envolvidos nisso tudo. E sei lá, às vezes eu paro pra pensar como é problemático, tipo, a gente querer ser 100% produtiva o tempo todo, sabe? O quanto pesa, assim, a nossa consciência por às vezes querer parar, sabe? O quanto pesa a gente querer dar tempo ao tempo e, tipo, pensar assim, deixa eu descansar, deixa eu melhorar, sabe? Deixa o clima melhorar, esse calor passar pra eu poder voltar a estudar e voltar a render como eu rendia antes. Mas isso tem um peso muito grande, a gente não aceita isso, assim, de bom grado, né? A gente fica o tempo todo se cobrando. Não sei como que é pra vocês, mas pra mim é assim, eu fico ainda com bastante peso na consciência e é uma luta, assim, pra eu poder internalizar que tá tudo bem eu não tá bem, sabe, que tá tudo bem eu ver que tá difícil estudar no meio da bagunça, que tá difícil estudar no meio do calor, mas que tudo isso vai passar e logo logo as coisas vão entrar nos eixos como de fato estão entrando nos eixos, sabe? Então a gente vive muito essa cobrança, né? Mas enfim, o fato é que realmente melhorou. Essa semana eu melhorei bastante, eu consegui estudar quase todos os dias, voltei a fazer atividade física, que era uma coisa que eu também tava me cobrando bastante. Além de eu saber sobre a importância de não levar uma vida sedentária, né, sobre saber os impactos que isso pode ter na minha vida, tem toda uma questão em relação a eu ser um grupo de risco, né, por já ter tido câncer de mama, então a obesidade pra mim é um fator de risco de recidiva, então eu me preocupo muito por isso. E na minha última consulta com o meu oncologista, a gente falou sobre isso porque eu andei engordando, acho que como a maioria das pessoas durante a pandemia, né. Até pensei em voltar pra academia, mas gente, eu não tenho coragem. No começo do ano eu tava matriculada numa academia, quem me acompanha lá no Instagram deve ter visto que eu tava super empenhada, eu tava indo tipo 4 vezes por semana, assim, o que pra mim é muito, porque eu não sou rata de academia, nunca fui viciada em atividade física, nunca malhei assim loucamente, eu tive meus momentos assim, mas nunca foi tão intenso. E aí logo depois veio a quarentena e aí realmente, tipo, a gente teve que largar a mão e depois que reabriram as academias, gente, eu não tenho coragem ainda, só de pensar em você frequentar um mesmo ambiente fechado com ar-condicionado, com pessoas que estão suando, respirando e baforando e sentando suada nos aparelhos. Ai, não. Daí essa semana eu fui lá, cancelei, sem contar que aqui, cá entre nós, é uma academia cujo dono tem práticas políticas meio condenáveis, sabe? Eu não consigo compactuar muito com isso, daí essa semana eu fui lá e cancelei, porém tô conseguindo fazer atividade física em casa, assim. Ou eu saio pra dar uma corrida, aqui perto de casa tem uma pista de corrida, então quando dá tempo eu vou lá, dou uma corridinha, ou tô dançando em casa, tô fazendo HIIT em casa, então isso também ajuda bastante, faz bem pra minha autoestima, porque aí eu me sinto mais disposta, assim, sabe? E fico feliz por ter conseguido sair da inércia pra ir pra prática, sabe? Acho que o grande problema tá em sair da inércia mesmo, né? Acho que a parte mais difícil é o que mais atrapalha o processo, né? É conseguir sair da inércia. Daí depois que você consegue sair, acho que as coisas ficam mais fáceis, você vai começando a se apegar à atividade física também e você vê que aquilo faz bem pro seu dia a dia, então fica mais fácil de manter. Dei uma misturada aqui nos corretivos, porque esse aqui da Bruna Tavares, como eu falei pra vocês, ele tá acabando e ele serve tanto como base quanto corretivo, mas eu achei que nas olheiras ainda não tava tão bom, então eu passei esse daqui da Tracta, ele é na cor clara, só que eu achei que deu uma diferença boa de coloração, né, então aqui tá mais amarelado, mas vai ficar assim.
Vou passar só um pouquinho de pó, que é o pó da Vult na cor 02 também, que eu tenho aqui. Eu acho que talvez fique um pouquinho mais amarelado, mas vamos ver. Esse mês também tá um pouco complicado porque é outubro, né? E outubro é o quê? É outubro rosa. É outubro, né? Aquele mês que todo mundo fala sobre prevenção de câncer de mama, onde muita gente entra em contato comigo pedindo para participar de simpósios, para dar palestras, enfim. E eu vejo um lado muito positivo nisso tudo. Eu vi uma maquiagem esses dias no Instagram, eu vou tentar reproduzir. A moça fazia o delineado com lápis de olho mesmo e dava uma esfumadinha com um pincel. Não sei se vai ficar bom, mas eu vou tentar. Eu vou usar um lápis que eu tenho aqui, que já é bem antigo, eu nem lembro quando que eu comprei. É um lápis da Avon. É aqueles lápis retrátil. Lápis é um negócio engraçado, né? Porque era um negócio que antigamente... Nossa, a gente usava muito, eu usava muito, tipo, gente, meu olho, quando eu era adolescente, vou ver se eu acho uma foto, se eu achar eu coloco aqui pra vocês. Eu usava aquele olho pretão, assim, quando eu era adolescente, depois caiu super em desuso, né, quase ninguém usa lápis ainda. E assim, gente, eu fico muito feliz e lisonjeada com esses convites todos, mas é uma coisa muito cansativa, rola um desgaste mental muito grande, mental e emocional, sabe, porque eu tenho que estar o tempo todo relembrando tudo que aconteceu. E assim, eu não vivo disso, sabe? Nas minhas redes sociais, eu não vivo falando do que eu vivi, né? Do câncer que eu tive, do tratamento que eu fiz. Tem algumas pacientes oncológicas que até hoje ainda falam sobre isso e exploram bastante o assunto para conscientizar, para incentivar, enfim. Mas vocês me conhecem, vocês que me acompanham aqui, vocês sabem que comigo não é assim que funciona. Eu gosto de falar sobre outras coisas, porque a minha vida não é só o câncer que eu vivi, sabe? A paixão da minha vida é a medicina, é eu ter mudado de carreira, eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de incentivar vestibulandos, então isso é o que realmente me dá sentido de vida. Mas quando chega outubro, é muito difícil fugir disso, porque as pessoas só falam disso, e aí é muito difícil lidar com marcas e empresas que usam isso de forma puramente comercial, mercantilizada, sabe? Que não foca nos pacientes oncológicos ou não foca em falar com outras pessoas leigas, ou não fala com acompanhantes de pessoas oncológicas, de mostrar a importância do apoio. Então isso rola um desgaste muito grande pra mim, sabe? E o maior desgaste que rolou recentemente foi que eu me envolvi numa dessas discussões de internet. Uma das piores coisas que existe hoje em dia é você comentar algum post, alguma foto de algum perfil público. Porque as pessoas se dão o direito, tipo, de começarem uma discussão. Às vezes você quer comentar alguma coisa pra pessoa que publicou a foto, só que aí outra pessoa viu, lê e acha que você tá errado e quer ir lá apontar o erro. Então, gente, olha, essa semana foi muito difícil, sério. Algum perfil de notícia, eu não lembro qual que foi, postou uma foto de um paciente oncológico que era pai de alguém, eu não lembro como que era a matéria direito, mas era pai de alguém, falava assim, fulano perdeu a batalha contra o câncer e, sei lá, tipo, agora descansou, alguma coisa assim. E nossa, gente, quer me tirar do sério é falar que um paciente oncológico perdeu uma batalha. Isso me tira do sério, tipo, me ferve o sangue. Porque como que as pessoas têm coragem de se referir a uma pessoa que passou por um tratamento de um câncer, que acabou de morrer, e colocar a pessoa como perdedora? Porque se você fala, fulano perdeu uma batalha, a pessoa é uma perdedora, né? Tipo, ela perdeu, ela foi derrotada. Como que você coloca a pessoa nessa postura de derrotada? Eu não consigo aceitar esse tipo de coisa. Daí eu fui lá e comentei, tipo, a gente precisa parar de usar esse tipo de linguagem. A gente precisa repetir que quem morre de câncer não perde uma batalha. Nossa, pra quê que eu fui escrever isso? Começou a vir um monte de gente que eu nunca vi falar, eu nunca vi na vida falar que eu não sabia do que eu tava falando, que as pessoas que têm câncer, elas lutam sim, elas lutam muito, elas lutam bastante, como se eu não soubesse, né, por conta de tudo que eu passei. E não teve só a minha experiência pessoal, sabe? Eu convivi com o meu padrasto que teve câncer, tratou durante 2 anos, um câncer agressivo, um câncer difícil, sabe? E então, assim, eu tenho propriedade de causa pra falar sobre isso, sabe? Eu tenho vivência nisso, é isso que as pessoas não entendem. Eu vou usar essa palheta aqui da Ruby Rose,
Be Wonderful. Eu não gostei muito do preto, eu achei que ficou muito claro, não ficou muito pigmentado, então eu vou passar um pouquinho de sombra, eu vou passar essa cor aqui. Então assim, nossa, eu fiquei muito irritada. E aí as pessoas começaram a vir me atacar, tipo, gratuitamente, sabe? E falar que eu não era humilde, que eu não sabia o que eu tava falando. Porque aí eu até comentei, eu falei, gente, eu já tive câncer, eu sei sim do que eu tô falando. E tipo, eu não me sinto guerreira, sabe? Eu me sinto uma pessoa normal, como qualquer outra. Eu passei por um processo difícil, realmente. Eu posso ter sido resiliente, sabe? E isso, eu me considero uma pessoa resiliente, porque realmente não foi fácil ressignificar tudo que eu passei. E hoje, tipo, consegui falar sobre tudo isso com facilidade que eu falo. Eu tive que fazer muita terapia, eu tive que chorar muito, desabafar muito com o Du, conversar muito sobre as minhas dores. Eu me considero uma pessoa resiliente, mas eu não acho que, tipo, ter câncer é uma guerra, sabe? Eu não acho que é uma batalha. Eu acho que é um diagnóstico, é uma doença, como todas as outras. Existem doenças muito mais graves também. Ninguém fala para as outras pessoas, fulano perdeu pro Alzheimer, fulano perdeu pra velhice, fulano perdeu pro Covid. Não, as pessoas falam, fulano morreu de Covid, fulano morreu de insuficiência cardíaca, fulano morreu de parada cardíaca. Ninguém fala, fulano perdeu pro infarto. Ninguém fala isso, sabe? Então, por que continuar colocando o câncer como uma entidade? Colocar o câncer como se fosse uma pessoa. Aí você coloca num ringue a pessoa e o câncer. E aí botam eles pra duelar, sabe? E sem contar que, se a pessoa morrer, o câncer vai morrer também. O câncer vai parar de existir. Então, por que continuar usando essa linguagem, sabe? Eu não concordo. Eu acho que a gente tem que ter respeito, sim, pelo que a pessoa passa, pelo processo que a pessoa vive, pelo processo do adoecimento, pelo processo do tratamento, da cura ou da cronificação. Tem muito câncer que acaba virando uma doença crônica e o próprio câncer de mama pode virar uma doença crônica. Várias mulheres acabam convivendo 10, 15, 20 anos tratando câncer de mama, sabe? Então eu acho que a gente precisa refletir um pouquinho mais sobre isso. Ou que nem outro dia também eu vi num post falando sobre um residente de Marília, falando isso, que ele tinha lutado muito, mas que ele não tinha conseguido. Gente, não conseguiu o quê? Ele viveu, sabe? Por mais que ele tenha falecido por uma doença ruim, ele viveu. A gente não pode resumir a vida da pessoa a um diagnóstico e ao desfecho desse diagnóstico, sabe? Então isso realmente é uma coisa que me tira do sério. E aí, nesse desgaste que eu tive, nesse comentário que, olha, me arrependi profundamente de ter comentado aquilo. Uma pessoa ficou me xingando, falando que eu não tinha humildade, que eu isso, que eu aquilo, me chamou de amarga e falando que, desejando que Jesus iluminasse meu coração. E aí eu fiquei muito... Fui lá, printei o comentário dela e postei no Instagram. E ela viu e ficou revoltadíssima. E aí ela também começou a mostrar quem ela era, que ia me processar e que tinha exposto a imagem e o nome dela e que eu tava ferrada, não com essas palavras. Gente, eu fiquei assim muito chocada, porque era uma pessoa que tinha acabado de falar pra Jesus me iluminar e aí tava descendo o pau em mim, falando que ia acabar com a minha vida, pra eu aguardar que o processo ia vir. E eu fiquei tipo, meu Deus. Eu fiquei pensando, será que Jesus ensinou tudo isso pra ela? Por que tanto ódio, sabe? Por que as pessoas destilam tanto ódio assim em cima das outras? Achei que melhorou um pouquinho depois que eu passei a sombra, apesar que eu ainda não tô muito satisfeita. Vou passar essa corzinha aqui agora. Que não tem nome as cores, então não dá pra falar pra vocês. Enfim, daí isso desanima muito também. Você fala, tipo, olha, por que as pessoas se tornaram assim, sabe? Tão raivosas. Nossa, Aí umas outras também foram falar pra mim que pessoas oncológicas são lutadoras sim. E tipo, gente, eu sei, sabe? Ai, cansativo demais. Aí realmente dá vontade de largar as redes sociais, tudo. Eu nunca quis ser blogueira, eu nunca quis ter canal. As coisas foram acontecendo meio que naturalmente, assim. E aí chegou onde chegou, né? Hoje em dia, eu falo pra vocês aqui, eu falo lá no Instagram, eu realmente dependo do Instagram, tipo, eu dependo dos jobs que eu faço, sabe? Eu dependo do conteúdo que eu posto. Mas eu tô realmente contando os minutos, assim, pra poder me formar e trabalhar com o que eu realmente gosto, sabe? Que é ser médica,
que é cuidar das pessoas lá eu sei que eu vou ter que lidar com pessoas difíceis também quando eu for trabalhar, mas pelo menos eu vou estar fazendo o que realmente dá sentido pra minha vida, sabe? E aí, se eu sentir necessidade de me afastar das redes sociais, eu vou conseguir fazer isso sem tanto pesar, porque hoje em dia é isso, eu não me afasto tanto, porque eu ainda dependo muito de tudo que eu faço por lá. Mas eu realmente não vejo a hora, juro pra vocês. Eu acho que se eu não dependesse tanto, eu já tinha excluído, já tinha deletado meu Instagram e estaria focando em viver minha vida, sabe? Perto de pessoas mais emocionalmente saudáveis, porque é isso, na internet você tem que lidar com muita gente instável e muita gente doente emocionalmente, sabe? Que acaba projetando, sei lá, suas angústias, suas frustrações em cima das outras pessoas e se acham próximas suficientes pra falarem do jeito que bem entendem, sabe? Eu juro por Deus, eu não desperdiço um pingo da minha energia pra entrar numa discussão com alguém que eu não conheço. Eu fui comentar um post. Eu não fui comentar o comentário de alguém, xingar alguém e falar que a pessoa tá errada e criticar o caráter da pessoa de alguém que eu nem conheço. Eu não tenho a menor capacidade de fazer isso, gente, sério. Eu juro que eu não entendo por que as pessoas fazem isso. Mas, enfim, né, polêmicas da semana. Eu acho que essas coisas vão calibrando a gente, sabe? Vão preparando a gente, assim, pra, sei lá, pra lidar melhor com esse ódio todo. Mas é difícil, viu? Não é fácil, não. Vou falar bem a verdade pra vocês. Não é fácil. Não é fácil, não é gostoso. Mas, em compensação, como tudo na vida tem dois lados, tem muita gente legal na internet. Tem muita gente boa. Oi, linda! Dá oi, pessoal! Tem muita gente legal, então, assim, eu também levantei essa discussão em relação a falar sobre a questão do câncer ser uma entidade ou não lá no Instagram, e eu tive um feedback muito legal. Muita gente falou, caramba, eu nunca pensei por esse lado, eu nunca tinha imaginado isso. Eu já falei várias vezes luta e batalha, eu também já falei várias vezes luta e batalha, antes de fazer todas essas reflexões, sabe? E teve muita gente falando, nossa, eu nunca mais vou falar assim, eu vou tomar muito mais cuidado agora quando eu for falar com pessoas, com pacientes oncológicos. Então, tem essa parte boa e construtiva também, né? Tem muita gente legal, conheci muitos perfis legais e muita gente boa, graças a Deus, assim, como tudo na vida, né? Tem as pessoas boas, tem as pessoas ruins, as coisas boas, coisas ruins. Acaba que por essas pessoas vale a pena, assim, a gente continuar fazendo o que a gente faz com carinho, com amor e, enfim, eu sou sempre adepta a gente consumir bons conteúdos, produzir bons conteúdos, né? Então eu me preocupo muito com isso também, assim, em levar coisas boas, sabe? Coisas construtivas. Tô passando esse rímel aqui, que é o da Maybelline, o do Colossal, esse aqui é o A Prova d'Água. Eu testei outros rímels por aí, mas não tem jeito, esse aqui é meu rímel preferido. Tanto a prova d'água quanto o que não é a prova d'água normal, eu gosto bastante. Eu gosto bastante do aplicador, eu acho ele de um tamanho muito bom. Eu tinha comprado um rímel da Dylos, que é esse daqui. Aliás, eles são meio parecidos, né, assim. E, nossa, a primeira vez que eu fui usar, eu achei horrível o aplicador. Ele é gigante, ele é muito ruim de passar. Toda vez que eu passo, eu me sujo toda. Ele é péssimo. Eu uso ainda porque eu preciso acabar com ele, né? Não vou desperdiçar, mas eu não gosto, não. Tirando esses causos todos, essas polêmicas todas, vamos falar de coisas boas. Faculdade está acabando, finalmente. Faltam 2 meses para acabar. Eu tô bem ansiosa, assim. Não que esteja sendo fácil também, porque parece que tá fácil, mas não tá. A gente tá o tempo todo preocupado também com esse momento, né? Com esse encerramento desse ciclo. A minha formatura realmente foi adiada, né? A festa de formatura era para ser no começo de janeiro, foi adiada. A da minha prima, que também ia ser no começo de janeiro, também foi adiada. E eu não sei se vocês lembram, para quem acompanha lá no Instagram, que no começo desse ano
saíram as datas das formaturas, a minha formatura e a da minha prima ia cair exatamente no mesmo final de semana. E aí a família toda ia ter que ser dividida pra poder uma parte ir numa festa, outra parte ir na outra. E foi um drama na minha família toda. Ficou todo mundo muito chateado por isso, enfim. E agora isso não vai mais acontecer, quer dizer, a gente espera, assim, que na remarcação as datas também não batam de novo. Mas, eu fiquei muito chateada, gente, assim. Na verdade, chateada com o ano como um todo, né? Eu sei que todo mundo teve que abrir mão de muitas coisas esse ano, porque não foi o ano que ninguém estava esperando. Acho que todo mundo tinha muita expectativa em relação ao ano de 2020. E acho que todo mundo, se frustrou grandemente, assim. E todo mundo teve que abrir mão de alguma coisa. Muita gente sofreu muito mais, gente que sofreu menos, enfim. Eu tive que abrir mão do meu intercâmbio, de viver o 6º ano, acho que com tudo que uma faculdade de medicina oferece, sabe? E a gente criou muita expectativa, assim, em relação às últimas festas, em relação ao processo da formatura, as homenagens para os professores. Nossa, foi um dos momentos que eu mais esperei esse ano, foram as homenagens para os professores, de poder ir atrás do professor, entregar os presentes, e que a gente entrega um jaleco com escrito professor homenageado e com o brasão da nossa turma e tal. Eu usei o meu blush de sempre, que é o da Vult na cor 10. E realmente foi um dos momentos que eu mais esperei, assim, que eu queria estar presente, sabe? Porque os professores que a gente escolheu como homenageados são professores muito bons, professores muito legais. E a gente teve que viver tudo isso pela internet, né? Entrando nos links por videochamada, enfim. Foi bem, bem triste. E eu chego à conclusão, assim, que na verdade toda a minha vivência em relação à faculdade de medicina foi bem torta, assim, né? Então, eu queria ter vivido a experiência da faculdade depois, quando eu saí do colegial. Aí não consegui. Quando eu entrei, também não foi da forma como eu gostaria, como eu esperava. O trote tinha sido denunciado no ano anterior que eu tinha entrado, então no ano que a gente entrou não teve nem recepção pra gente, os veteranos não podiam chegar perto da gente porque eles tinham medo de serem denunciados, enfim. E a própria vivência durante toda a faculdade, né, de eu não ter conseguido fazer uma turma de amigos como eu fiz na psicologia, não ter conseguido realmente me enturmar, aquele sentimento de pertencimento, sabe, que eu busquei durante todos esses anos, mas realmente não consegui e acabei tomando outros caminhos, assim, durante a faculdade. Então, esse ano, o 6º ano, é só mais um ano torto dentro da minha vivência da faculdade de medicina. Sem contar que no 2º ano eu tive que ficar de licença porque eu fiquei doente. Então, assim, tudo isso foi absolutamente muito diferente de tudo que eu idealizei, mas é a minha história, né? É a minha vivência. Vou passar o lip tint da Bruna Tavares. Nossa, faz muito tempo que eu não uso. Aliás, faz muito tempo que eu não eu só me maqueio pra gravar vídeo, praticamente. Eu não tenho vontade de ficar me arrumando assim no dia a dia. Fazer maquiagem pra usar máscara, eu acho muito ruim. Nem corretiva eu tenho passado. No máximo eu passo um rímelzinho antes de sair de casa e só. Enfim, gente, foi quase uma sessão de terapia isso. Eu vou desligar porque eu preciso ainda terminar de arrumar meu cabelo e esse vídeo vai ficar muito comprido. Tem muita reclamação, né? O pessoal lá no Instagram fala que eu reclamo demais das coisas, mas acho que é porque, na verdade, eu sou meio crítica em relação a algumas coisas e acabo expondo demais isso, então as pessoas acabam interpretando como se eu estivesse reclamando muito, mas eu aposto que você aí no seu cantinho, na sua vida, também reclama de bastante coisa que você vive, que você não concorda, enfim. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo porque me ajuda bastante. Se inscreve no canal para não perder as notificações dos próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo lá no Instagram. Um beijo. Tchau!